Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso misterioso que não se sabe ao certo aí o que aconteceu no fim das contas, porque a polícia tem uma conclusão para o caso, mas a família da vítima e também várias outras pessoas que conhecem o caso não acreditam muito ali, na conclusão da polícia. Então no final do vídeo vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais, casos misteriosos, já se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. E também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Tiffany Valiant tinha 18 anos na época do caso e morava com seus pais, Diane e Stephen, na zona rural de Atlantic City, Nova Jersey. Ela também tinha duas irmãs mais velhas por parte de mãe, uma chamada Jessica e a outra chamada Crystal, e todos consideravam a Tiffany uma menina muito divertida, animada, muito feliz, também muito atlética. Ela gostava muito de praticar esportes, principalmente vôlei. E inclusive em 2015 ela estava planejando ir para a faculdade porque ela tinha recebido uma bolsa para jogar no time de vôlei dessa faculdade, tão boa que ela era, nesse esporte. A Tiffany então tinha vários amigos, ela era uma menina super comunicativa, que gostava de conhecer pessoas novas, estava em uma fase aparentemente boa da vida, onde ela estava animada com o futuro, com a faculdade, com os jogos. Então, segundo a família, tudo estava completamente bem na vida da Tiffany. Na noite de 12 de julho de 2015, a Tiffany e toda a sua família foram para uma comemoração na casa do tio da Tiffany, que ficava ali praticamente em frente à casa dela, para comemorar a formatura do primo dela. Todos ficaram juntos ali então, conversando, comendo, se divertindo, até que por volta de 9 horas da noite, a Tiffany disse que já estava cansada, resolveu ir para casa. Os pais dela ainda queriam ficar um pouco mais ali na comemoração, e como era perto, a Tiffany então disse que ia embora sozinha mesmo, caminhando tranquilamente, sem nenhum problema. Alguns minutos depois, então, a Diane, mãe da Tiffany, recebeu uma ligação de uma das melhores amigas da Tiffany, dizendo que estava indo para a casa deles porque queria falar com a Diane, com a mãe da Tiffany, e se ela estaria lá. A Diane disse que sim, então, que já estava indo para casa, então ela se despediu de todos ali na comemoração, e tanto ela quanto o marido, Stephen, foram então para casa para ver o que essa amiga da Tiffany queria conversar com eles. Chegando lá, então, eles encontraram essa moça e a menina, bastante nervosa, começou a dizer para os pais da Tiffany que a Tiffany tinha usado o cartão dela de crédito sem a permissão dela. A amiga começou a acusar a Tiffany, dizendo que o cartão dela tinha sumido e que ela tinha visto que algumas compras tinham sido feitas ali no cartão, e ela dizia que sabia que tinha sido a Tiffany que tinha feito isso. Então começou-se ali uma discussão. A Tiffany estava também junto no momento e ela começou a negar, disse que não, que nunca tinha feito isso. Eles não conseguiram meio que chegar a lugar nenhum com essa discussão, porque a amiga acusava a Tiffany, mas a Tiffany negava. Então a amiga, muito nervosa, acabou indo embora, e depois disso a Diane foi ter uma conversa com a Tiffany para ver se realmente ela tinha feito isso, e nessa conversa a Tiffany finalmente acabou admitindo para a mãe que de fato tinha pego o cartão de crédito da amiga escondido e feito algumas compras nele. A Diane, nesse momento, ficou muito decepcionada, com a filha, isso porque a Tiffany aparentemente já tinha um problema com essa questão aí de pegar cartão de crédito dos outros escondido. Ela já tinha feito isso com a mãe também, com a Diane, um tempo atrás a Diane tinha percebido que a Tiffany tinha feito compras no cartão de crédito dela sem pedir. Então a mãe estava muito decepcionada porque mais uma vez a Tiffany estava fazendo uma coisa dessas, e dessa vez com um cartão de crédito que nem era de uma pessoa da família. Então ela disse para Tiffany esperar ali. Nesse momento eles estavam ali meio que do lado de fora da casa,
pediu para Tiffany esperar ali que ia chamar o pai dela lá dentro para eles terem uma conversa com a Tiffany. Porém, a mãe dela demorou apenas 1 minuto para entrar em casa e voltar com o pai da Tiffany, mas a Tiffany já não estava mais lá fora. Os pais dela acharam muito estranho, né, ela do nada sumir assim, isso já era por volta de 9h30 da noite. Eles pensaram que ela só tinha ficado nervosa, estressada por toda aquela discussão e tinha saído para caminhar um pouco. Então eles pegaram o cachorro da família e saíram caminhando ali próximo da casa para ver se encontravam a Tiffany, porém eles caminharam bastante ali em toda a região em volta da casa e não encontraram a Tiffany. Vale lembrar que eles moravam numa região um pouco afastada, né, na zona rural, então não tinha tanta iluminação assim, já estava noite, estava bastante escuro, então eles começaram a achar muito estranho aquela situação, isso porque a Tiffany sempre teve medo de escuro, e ela não saía para caminhar assim longas distâncias sozinha à noite, justamente por causa desse medo dela do escuro. Eles então continuaram procurando pelos próximos minutos, até que finalmente o pai dela encontrou o celular da Tiffany caído no chão, abandonado ali em meio a uns arbustos, em uma região que já era a 2 quilômetros de distância da casa da família. Eles então começaram a ficar ainda mais preocupados porque a Tiffany nunca largava o celular, ela sempre levava o aparelho para todo lugar. Então, nesse momento, eles já começaram a pensar em envolver as autoridades no caso. Antes de fato entrar em contato com as autoridades, os pais ainda estavam tentando manter a calma, né, pensando que iam encontrar a filha mais cedo ou mais tarde. Então eles resolveram pedir primeiro ajuda para outras pessoas da família para procurar também pela Tiffany. Eles também resolveram dar uma olhada ali nas imagens de câmeras de segurança que eles tinham na casa deles. Então nessas imagens eles viram que a Tiffany saiu caminhando ali sozinha em direção ao bosque, não tinha ninguém ali perto dela nem nada, e isso foi apenas 1 minuto antes, né, dos pais dela também saírem procurando ali por ela naquela mesma região. Então tudo indicava que ela não poderia estar tão longe assim já em tão pouco tempo. Os pais dela então, né, observaram a direção mais ou menos ali que ela saiu caminhando, saíram caminhando também naquela mesma direção, mas infelizmente não encontraram nada. Já era madrugada e outras pessoas, né, outros familiares da Tiffany também estavam envolvidos ali nas buscas, e então um tio dela resolveu fazer o percurso ali de uma linha de trem que passava perto da casa para ver se ele encontrava, né, algum sinal da Tiffany. Ele então caminhou bastante seguindo essa linha de trem até que ele avistou uma certa movimentação ali, né, várias pessoas em volta da linha de trem, e ele percebeu que a polícia estava envolvida. Esse ponto já era bem longe da casa da Tiffany, já era a 7 quilômetros de distância, então nesse momento o tio não pensou, né, que tivesse alguma coisa a ver com a Tiffany, então ele se aproximou dos policiais apenas para perguntar se eles tinham visto por ali uma menina com as características físicas da Tiffany. Os policiais então avisaram ao tio dela que uma pessoa tinha aparentemente se jogado nos trilhos do trem no momento que o trem estava vindo, então tinha sido atropelada, e era de fato uma mulher, né, com as características da Tiffany. Então os policiais pediram para o tio dela tentar fazer o reconhecimento, e quando ele olhou, né, para o desespero dele, realmente era a Tiffany e ela já estava sem vida. O tio da Tiffany então rapidamente foi até o encontro dos pais dela, contou tudo o que estava acontecendo, eles também fizeram, né, o reconhecimento do corpo, mas logo eles acharam aquela situação toda muito estranha, porque a Tiffany foi encontrada praticamente nua, ela estava apenas com as suas roupas íntimas, né, calcinha e sutiã, e ela estava ali, né, nos trilhos do trem, realmente tinha sido atropelada, ela também estava descalço.
Então eles acharam aquela cena toda muito estranha, mas para a polícia, né, logo de cara, eles já estavam, né, classificando ali tudo como um suicídio, como que a Tiffany, né, tivesse se jogado de propósito ali nos trilhos para tirar a própria vida. Os pais e familiares dela não aceitaram nem um pouco, né, essa hipótese da polícia, porque, como eu disse no início, segundo eles, a Tiffany estava muito bem, estava muito feliz com aquele momento da vida que ela estava vivendo, não tinha nenhum motivo para ela querer tirar a própria vida aquela noite. Ela tinha sim tido um desentendimento com a família em casa, uma briga, mas nada tão grave assim ao ponto de ela ficar tão desesperada e querer, né, já sair e tirar a própria vida ali, se jogar na frente do trem. Para a família aquilo não era motivo suficiente, jamais. Então eles não acreditavam, né, e acreditavam que na verdade alguém tinha feito aquilo com a Tiffany. Também porque, como eu disse antes, ela tinha muito medo de escuro e aquele lugar já era a 7 quilômetros da casa dela. Ela teria que fazer uma longa caminhada no meio da noite, no meio da mata, com a completa escuridão, né, para ela chegar até aquele ponto. Eles duvidavam muito que ela tivesse coragem de fazer aquilo, também porque ela iria caminhar para uma distância tão longe assim para tirar a própria vida, e principalmente, né, porque ela estava sem as roupas, sem os sapatos. Para a família aquilo tudo era muito estranho, mas mesmo assim a polícia continuava ali batendo na tecla de que aquilo tinha sido um suicídio. A família da Tiffany então chegou a contratar um investigador particular porque a polícia não estava, né, interessada em investigar a fundo o caso. Para eles era claro que a Tiffany tinha tirado a própria vida e era assim que eles estavam querendo encerrar o caso. Então a família, que não se conformava com essa conclusão, contratou esse investigador particular. E esse homem também dizia que não tinha, né, nenhum fundamento essa hipótese de suicídio. Ele dizia que sim, que outra pessoa tinha feito isso com a Tiffany, e ele até disse que eles fizeram uma análise aprofundada naquelas imagens de câmeras de segurança da casa da família que mostravam a Tiffany caminhando em direção à mata, e segundo eles, nas imagens era possível ver o que ao longe parecia ser o farol de um carro. Porém, eles não puderam identificar qual o modelo do carro, né, nem se tinha uma pessoa nesse veículo, mas ao que parece, né, a Tiffany estava caminhando em direção a esse carro. Então poderia ser alguém que conhecia ela e tinha chamado ela até lá, né? Então ela foi, entrou nesse carro e depois essa pessoa teria jogado o celular da Tiffany para fora do carro a 2 quilômetros de distância, onde depois o pai dela encontrou, né, o aparelho. Essa pessoa também teria levado a Tiffany para aquele ponto, a 7 quilômetros de distância da casa dela, e teria de alguma maneira obrigado ela a se jogar na linha do trilho, ou até mesmo, né, tinha tirado a vida dela e já jogado o corpo dela ali na frente para fingir que tudo aquilo tinha sido um suicídio. Outra coisa também muito estranha que esse investigador particular e a família da Tiffany apontavam era que, como eu disse no início, ela foi encontrada usando apenas as suas roupas íntimas, e até esse ponto das investigações, as roupas dela, os sapatos e uma faixa que ela usava na cabeça não tinham sido encontrados. Eles tinham olhado ali, né, em volta da cena do crime e não tinham encontrado esses pertences dela. Então, aonde, né, essas coisas tinham ido parar? Em 3 de agosto, cerca de 20 dias após o falecimento da Tiffany, a mãe dela, Diane, resolveu sair para fazer uma caminhada na estrada que ligava a casa da família até o lugar onde a Tiffany foi encontrada, para ver se ela encontrava alguma evidência, alguma prova, alguma coisa que pudesse ter passado despercebido. E então, de fato, no meio do caminho, a uma distância que era a 4 quilômetros da casa da família e a 3 quilômetros de onde a Tiffany foi encontrada, a mãe dela encontrou meio afastado ali da estrada, em meio ao mato, os sapatos da Tiffany e também a faixa que ela usava na cabeça.
A mãe dela rapidamente ligou para a polícia, então, né, para eles buscarem e analisarem esses pertences, porém, ela nunca teve uma resposta sobre isso, né, eles nunca disseram se encontraram alguma coisa, se isso poderia ajudar no caso de alguma maneira, eles apenas, né, guardaram aí esses pertences e não disseram se tinha nenhuma novidade para a família. Isso também causou ainda mais desconfiança no investigador particular que a família contratou, porque ele disse que no momento que a Tiffany foi encontrada, ela não tinha nenhum machucado nos pés, e esse percurso de mais de 3 quilômetros que ela teria que caminhar desse ponto onde os sapatos foram encontrados até o ponto onde ela foi encontrada, era uma estrada difícil, que tinha muitas pedras, muitos buracos, até mesmo cacos de vidro, e estava à noite, uma completa escuridão, então provavelmente a Tiffany teria machucado os pés caminhando descalço por 3 quilômetros, né, em um lugar assim com todos esses obstáculos, porém os pés dela estavam perfeitos, não tinha nenhum arranhão, nenhum hematoma, nenhum corte, nenhum machucado. Então, para eles, né, esses sapatos tinham sido deixados ali e o resto do caminho a Tiffany tinha seguido de carro ou algum outro meio de transporte que, né, pudesse fazer com que ela chegasse até lá sem machucar os seus pés. Mesmo então com todas as dúvidas da família, todos esses apontamentos do investigador particular, todas essas dúvidas, né, essas questões realmente muito estranhas, muito suspeitas em volta do caso da Tiffany, a polícia acabou concluindo o caso realmente como um suicídio. A família ficou muito revoltada porque, segundo eles, o caso não recebeu a atenção e as investigações que deveria receber. Não foi feito realmente um exame aprofundado no corpo da Tiffany para ver se ela passou por alguma violência, até mesmo alguma violência sexual. Também a polícia não deu, né, nenhuma resposta para a família se eles encontraram alguma coisa naqueles pertences da Tiffany. Eles apenas, né, concluíram o caso como se a Tiffany tivesse mesmo tirado a própria vida, mas a família até hoje diz que não acredita nisso e eles acreditam que de fato alguém que a Tiffany conhecia buscou ela em casa naquele momento, ali naquele 1 minuto que a mãe dela saiu de perto e então levou ela embora, cometeu algum tipo de violência contra ela e depois acabou abandonando o corpo dela já sem vida naquele lugar para ser atropelado pelo trem e fingir, né, que tudo tinha sido um suicídio. Depois da conclusão do caso, ainda teve uma outra pequena reviravolta, onde um comerciante local entrou em contato com a polícia dizendo que tinha escutado uma conversa entre 3 funcionários dele, onde esses garotos diziam que sabiam o que tinha acontecido com a Tiffany. Um deles disse que estava naquela comemoração na casa do tio dela também aquela noite e tinha visto o momento em que a Tiffany discutiu ali com a amiga e com a mãe por conta daquele problema do cartão de crédito, e ele disse que também depois que a mãe dela entrou na casa, ele viu de fato a Tiffany entrando em um carro onde tinham 2 mulheres e um homem, e que aparentemente pelo jeito que eles conversavam ali, a Tiffany conhecia aquelas pessoas, e ele disse que sabia que aquelas pessoas tinham levado a Tiffany para um lugar afastado, tinham obrigado ela a tirar as roupas e tinham humilhado ela com uma arma e depois, né, teriam tirado ali a vida dela e colocado ela nos trilhos do trem, mas acabou que a polícia foi atrás desses rapazes, eles negaram, disseram que não sabiam de nada, que nunca tinham tido essa conversa. Então a polícia acabou, né, pensando que isso era apenas história, né, desses jovens conversando, querendo dizer que sabiam de coisas que na verdade eles não sabiam, estavam inventando, só para parecer que estavam ali, né, por dentro do que estava acontecendo, mas na verdade eles não sabiam de nada e estavam inventando aí todas essas informações com base em fatos que eles já sabiam que estavam sendo ali divulgados, né, pela polícia e também pela família da Tiffany.
Deixe aqui nos comentários, então, qual é a sua opinião sobre esse caso. Como eu disse no início, é um caso que para as autoridades está solucionado, porém para muitas pessoas, principalmente para os familiares da Tiffany, o caso não está solucionado, eles não aceitam, né, a conclusão da polícia. Para eles tem sim algo mais por trás de tudo isso aí que aconteceu com a Tiffany. Então deixe aqui nos comentários qual a sua opinião. Se você está do lado das autoridades, se você está do lado da família, ou se você tem ainda uma outra teoria sobre o que pode realmente ter acontecido naquela noite, também deixe aqui nos comentários, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.